Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhada nesse livro aqui, História do Brasil, é o volume de número um, é o tomo um de Pedro Calmon, século XVI, As Origens. A apresentação é com o professor ilustre Thomas Juliano. Ele faz aqui uma introdução, uma apresentação sobre a obra, sobre Pedro Calmon, como que ele conheceu a obra, como que ele conheceu o Pedro Calmon. E é muito interessante você ler essa apresentação do livro. É muito interessante. Aqui eu vou ler o resumo. No finalzinho já diz assim: Pedro Calmon convenceu-me de que algo superior e belo existe do lado de cá. Nascido e cultivado pelo Portugal de antânio, homem que foi casado com a senhora Hermínia Caullet Calmon e que teve 2 filhos, Marício Caullet Calmon e Pedro Calmon Filho. Faleceu em 17 de junho de 1985, no Rio de Janeiro, num triste fim de tarde, mesmo no hospital, convalescendo de 3 cirurgias no intestino sofridas em março deste mesmo ano. Aproveitava o tempo para preparar mais 3 livros, um catálogo genealógico das famílias tradicionais brasileiras, uma edição revisada e comentada das memórias de seu bisavô, o Visconde Nogueira da Gama, e suas próprias memórias, que ele dizia estar escrevendo muito rapidamente. Aqui, o Pedro Calmon faz uma introdução. Eu vou ler aqui para vocês essa parte aqui. Mas do proveito que a aquisição especulativa representa para o momento em curso, a própria pedagogia da experiência sistematizada no tempo do historiador, a sua mobilização para um presente insaciável de conhecimento e superação. Falemos de forma transubstanciada da verdade, da consciência em si, latente, do espírito das leis, Montesquieu, ou do povo, Hegel, no progresso, nos costumes, na nação, na cultura, nas origens, na sociedade, na civilização, nas classes, que afinal a história se reduz a uma visão seletiva do que houve, com o implícito dever de julgá-lo. Para quem não tem esse contato com materiais acadêmicos profundos, eu creio que não será tão fácil a leitura. Já vi pessoas dizendo que leram 17 páginas e não conseguiram continuar devido à escrita acadêmica dele hermética. Digamos que não está acostumado com termos mais profundos, terá um pouco de dificuldade de ler o livro. Aqui ele faz uma introdução ao povo português. Eu vou ler para vocês só o começo. Podemos começar a história do Brasil pela enfática sentença de Camões no introito do poema 70 anos mais novo. Não cantaria de Alexandre e Trajano a fama das vitórias, mas cessando que a antiga musa celebrara, valor mais alto o ilustre peito lusitano. Perpassa pela vanglória destes versos a belicosa consciência coletiva, elaborada devagar no decurso lento das idades. Desculpa a afetação literária do gentílico, nele escrita a sua autonomia. Solenizam a presença dos heróis, dos príncipes
mas do povo. Origens históricas. Na verdade, há um fato interativo na suposição humana através de largos períodos sem história. A inversão vingativa das citações, pela qual o agressor se converte em aristocrata senhorial e remói o vencido no sossego das ocupações campestres. O ressentimento inevitável reproduz-se o quadro dessa relutância plebeia à face do grupo triunfante. Sempre que a terceira força inimigo se desperta para lutar, não sabemos se os ligures se opuseram aos fenícios. Desconhecemos a dificuldade com que toparam helenos para encalhar no Tejo e as guias trirremes. Ignoramos em que condições os hebreus, por intermédio dos tírios, exploraram no Guardiana o tesouro de Tarsis. Aqui ele faz uma referência porque os fenícios eles estiveram na região ibérica, né? Na Espanha e também em Portugal. É interessante isso. Ele faz uma menção à primeira reis ou segunda reis, não falei a memória aqui, capítulo 10, versículo 22, onde fala os tartesos, refugiantes na corte de Salomão, mas confirmam os textos que nas Espanhas do Fenício Hispã, ou seja, terra oculta, reuniu Aníbal, o grande exército, aliado dos cartagineses, os lusitanos, digamos, celtíberos. Os ligures sofreram a cruel represália romana, a excursão dos bárbaros, alanos, suevos, vândalos e visigodos. Vou ler esta parte aqui também que está marcada. Com sua intuição a vantagens topográficas, consideram na Romanos Agripa, no século I, província apartada da Ibéria, com aquele belo nome arrancado à tradição grega de Baco, que na viagem inaudita à Índia, atravessara com seu companheiro Lísia e Lusos, e contente do lugar, para ele fundar o reino lusitano, porque não enxerga nesse inocente reconto o louvor primitivo das videiras entre Douro e Minho, interpretando como uma informação imemorial do que de mais apetecível tinha a paisagem, esse áureo vinho de cepa cretense, manipulados pelos contemporâneos de Horácio, nas mesmas encostas e saibrosas por onde se enovelam, nos seus terraços graníticos, nos perreirais do Porto, Olisipo, Olixibona, Portucale, designações iniciais de Lisboa e Porto, falam apostamente detalhado os ciclos mediterrâneo e céltico da chegada de Ulisses, seja a Tassalocrácia ou da irrupção gaulesa, Cales ou Gades, como Gália, Lícia e Gálias. Naqueles pontos de junção do mundo norte-europeu, os pastores da era de Dolmens e da civilização mercântil do Ageu. Aqui fala sobre os romanos, godos e árabes na região ibérica. No capítulo 2, Europa pequena demais ao mar, diz assim: Portugal era assim, o raiado século XV, uma potência marítima. Disse que el-rei Dom Dinis, com esta previsão, mandara plantar o pinhal de Leiria, em cujos troncos a carpintaria das tercenas navais falquejaria a mastreação das caravelas em 1307. A data da expedição de Celta, primeiro passo fora da Europa, a história das viagens portuguesas. Só podemos compreendê-los através da educação rigorosa que lhes deu a corte.
a rainha mãe Dona Filipa de Lancastre, a inglesa que levou a Lisboa os estilos gentis e fria disciplina do meio em que nascera. Aqui ele vai falar do infante Dom Henriques, o navegador, tá? Diz assim: o infante Dom Henrique, de quem trataremos com devida minúcia, pois por sua biografia, o começado Novo Mundo, passa por ter convencido o pai da necessidade de tomar Celta. Ali foi por ele armado cavaleiro, voltou a socorrer essa praça africana em 1418, e com o irmão Dom Fernando sofreu temendo malogro em Tanger em 1437. Grão-mestre da Ordem de Cristo, de cujo convento templário de Tomar fez sua casa, opulento estudioso, desistiu então de continuar brigando em Marrocos. Deu-se perdidamente às ciências, castro e austero, curioso das notícias do Oriente, que na descrição de Marco Polo, o bendito mimo do Senado de Veneza, tem fulgurações de lenda. Leitor insaciável, colecionou tudo o que escrevera sobre cosmografia e navegação. Transferiu para sua vila de Tessa Naval, junto de Sagres e do Cabo de São Vicente, o séquito de matemáticos judeus, cartógrafos catalães, pilotos de várias origens e outros que para isto educava. E com eles criou um seminário de estudos náuticos. Chamamo-lhes, sem rigor verbal, Escola de Sagres. Foi, na verdade, uma escola mais de obstinado trabalho e que era aluno o mestre, aquele príncipe letrado. Aqui ele vai falar sobre o fim da Idade Média, nova marinharia, a caravela. O primeiro documento em que surge a caravela em 1253, pequeno e ágil de 50 a 90 toneladas, tornou-se o barco mais próprio para costear a África, graças ao aparelho latino que permitia balaventear no retorno difícil. Capítulo 3. Entre Índia e América. Não houve mais impedimento para progredir nas viagens esclarecedoras até a contracosta. Dobrou Bartolomeu Dias, em 1488, o Cabo da Boa Esperança. Foi a segunda vez passado no reinado seguinte de Dom Manuel por Vasco da Gama. Dom João II, dos inteligentes espias Pedro de Covilhã e Afonso de Paiva, por terra disfarçados e mercadores amigos dos árabes, veriam quais as comunicações marítimas usadas na Etiópia e na Índia, e a possibilidade de lá chegarem as caravelas. Descobriam-se como puderam, tanto se crê que a expedição do Gama, em 1497, se inspirou nas informações de Pedro de Covilhã, que esteve em Calicut. Aqui vai falar sobre Colombo. Aqui vai falar sobre São Brandônio, sobre a ilha Rai Brasil, os caminhos da Índia, a frota de 1500. O homem chamado por Dom Manuel, a capitão-mor da armada de 1500, pertencia à melhor gente da beira. Nascera em 1467 ou 68, Pedro Álvares Cabral, filho de Fernão Cabral, e de Dona Isabel Gouveia, o avô Fernando d'Álvares de Cabral, veador do infante Dom Henrique, 2 vezes o acompanhara à África, onde morreu com heroísmo no cerco de Tanger. Andara o pai nas guerras contra mouros e castelhanos, em companhia de Afonso V, cujo sucessor, Dom João II, deu serviço na corte a alguns
de seus 10 filhos. Pedro Álvares obteve uma tensa que confirmou Dom Manuel em 1497, o foro do fidalgo, do conselho de Sua Alteza e o hábito de Cristo. Aí diz aqui, já se procurava o Brasil. Numa carta do negociante inglês John Day ao almirante Mor de Castela Frederick Henriques, de 1497, está a prova de que os navegantes de seu país andavam à cata da misteriosa ilha. Julgavam tê-la achado, sobrava-lhe a madeira, ficava a oeste da Irlanda. Instruções. O Brasil de 1500. Diz assim: procedeu o embarque na praia de Rastelo, um cerimonial grandioso. Assistiu o rei Dom Manuel à missa que no domingo, dia 8 de março, véspera da partida, foi oficiada na ermida votiva de do infante Dom Henrique pelo bispo Diogo Ortiz. Veracruz. Mestre João foi lacônico. Ontem, segunda-feira, que foram 27 de abril, descemos em terra. Tomou a altura do sol de 56 graus. Mostrava, segundo as regras do astrolábio, 17 graus abaixo do Equador. Era quase isto. Na carta que datou de Veracruz, 1º de maio, desenhou a constelação do Cruzeiro. Passava a ser o primeiro cosmógrafo a fixar esse aspecto no céu antártico. Aqui, essa parte aqui é a carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta foi descoberta por Juan Batista Munhoz, cerca de 1793, na Torre do Tombo, em Lisboa. Ela foi publicada pela primeira vez em 1817 por Aires de Casal em seu livro Corografia Brasileira, Rio de Janeiro. Já tentei encontrar esse livro, não encontrei. Deve ser muito raro. Aqui é sobre a carta, não vou me deter muito na carta. Mas o que eu vou fazer algum resumo aqui da carta. Parece-me gente, aqui escrevendo, Pero Vaz de Caminha, escrevendo, diz assim: parece-me gente de tal inocência que nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E, portanto, se os degradados aqui hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na santa fé, a qual praza ao nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa de bela simplicidade. E imprime-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar, uma vez que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como homens bons. Vespúcio 3 vezes, pelo menos, atravessou Vespúcio o oceano. Em 1499, 1500, com Alonso de Ojeda, cada um deles com 2 navios. Nessa comissão de 1501, em 1503, foi na primeira viagem a serviço da Espanha e descobriu a terra firme da Baía do Oiapoque até o estuário do Amazonas, daí provavelmente até o Cabo de São Roque, costa norte e nordeste do Brasil. O que se deu? O que aconteceu com Cabral? Aqui ele explica, Pedro Calmon. A recusa de Cabral revela-se orgulho. Foi causa de um desfavor de que não livrou mais. Atribuiu João de Barros com Damião Góes, dissídio entre o capitão e o rei e o regimento que tivera Vicente Sodré.
tornando independente com 5 naus que lhes anularia a autoridade, porque ele foi comissionado para fazer uma outra viagem e ele não aceitou essa viagem, ele, digamos que, perdeu a moral com o rei. E diz assim aqui, ó, teve nesse ano de 1514, talvez, devido à carta, terça de 200 mil reais anuais, que havia de honrar a melancolia do retiro em Santarém, onde, a cuidar dos seus campos, sem mais tribulações, morreu em 1520. Já na Igreja da Graça, em capela e sob lápide, memorando a inscrição desta, mais a mulher Isabel de Castro do que o capitão de 1500. Mercadores e aventureiros, Fernão de Noronha, obscuros tempos, problema do nome, que você entende um pouco mais do nome do Brasil, por que ficou o nome do Brasil, os patriarcas, Portugal Manuelino, as lutas pelas especiarias, Anal Bretoa, Sora de Magalhães, os espanhóis, Fernão de Magalhães, Aleixo Garcia, capitanias e patriarcas. Aqui ele vai falar de Diogo Alves, o Caramuru, que casou com a filha do cacique, a Paraguaçu, o Caramuru, né? Diogo Alves, o Caramuru, João Ramalho e o Bacharel. Colonização do Rio Cananéia, João Ramalho, solução feudal das capitanias, os donatários, degradados, São Vicente e Olinda, a Vila de Santos. Em 1543 fundou Brás Cubas a povoação de Santos. Então o fundador de Santos foi o Brás Cubas. Não vou detalhar muito, gente, senão vai ficar muito longo o vídeo. Difíceis começos, capitania de Itamaracá, a Bahia, eu vou passar para cá. Começa as aldeias, piedade de justiça, índios contra índios. Eu vou ler essa parte aqui para vocês. Os piores inimigos dos índios, porém, eram outros índios. Não eram só as raças que se digladiavam. Eram as tribos ou grupos da mesma língua, vizinhos e rivais, levados à guerra, por qualquer motivo irrelevante, que de súbito provocava ódios duráveis. Os portugueses e os franceses na costa nordestina, a Guanabara, souberam explorar esse permanente litígio, aliando-se uns contra os outros e pondo-os a brigar em seu proveito. A colonização nas suas relações com eles foi insidiosa, e sabia, não podendo resistir à confederação dos indígenas, os separou, armou brandamente e seguiram os governadores por Tomé de Souza. Circunstância curiosa, os nativos preferiram se unir aos brancos e vingar-se dos homens do seu idioma a se coligarem contra o invasor. Aqui ele faz uma introdução aos indígenas.
Aqui ele vai explicar sobre as tribos, seu comportamento, cultura, seus costumes. Ele vai aqui deixar bem claro os tapuias, costumes sertanejos, duas línguas, que nós falávamos o Nhingatu. De fato, até bem no alto século XVIII, o linguajar primitivo era das ruas e casas adentro em São Paulo, no Pará e no Maranhão. Até o começo do século XVIII, ensina Teodoro Sampaio, a proporção entre duas línguas faladas na colônia era mais ou menos de 3:1, do tupi para o português. No Maranhão, ainda em 1755, era o tupi em idioma caseiro. Recomendou-se ao governo geral, em 1701, os missionários se esforçassem por ensinar os índios na língua portuguesa. Índios e missões, suspirava o padre Vieira em 1658. Estavam a colar nas capitanias quase acabados. Podiam, portanto, os peritos da língua empregar no Maranhão as aptidões, e que por toda parte venceu no conflito com o gentil a língua do branco. E os jesuítas, cujos colégios, por aquele tempo, em nada se distinguiam dos da Europa, tenazmente as propagaram. Sem eles, o triunfo espontâneo da de família mameluca, o adossamento, a cristianização dos costumes, seria o Brasil irremediavelmente bilíngue. Veja o exemplo dos carijós nos Campos Gerais. Os primeiros negros, pró e contra. Engenho, em 1571, substituição do índio, interpretação, raças, ciclo do açúcar, engenho definitivo, economia e regimento, variada a produção, cartas jesuíticas, Gabriel Soares, Gandalf e Cardim, adesão à colônia, venda simbólica do Brasil, a conquista da Paraíba, a Armada Espanhola, segunda expedição, abertura do comércio plantio, bom, o livro é bem extenso. Aqui já vamos para o século XVI. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar editar aqui o vídeo para ficar bem legal para vocês, beleza? Eu quero agradecer por vocês chegarem até aqui no vídeo. Um grande abraço.